Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Museu em Suspensão, esse projeto idealizado pela Academia de Curadoria, junto com o Museu da Inconfidência e com o apoio do CNPq. Eu, Ana Velar, estou aqui mais uma vez com o meu colega do museu, Carlos Gonçalves. A Tânia Sulzbacher está conosco nos bastidores, cuidando de nós. E nós temos um convidado muito especial, que é o Marlos Araújo, um artista que trabalha, o Carlos vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas com inteligência artificial, e que trouxe para nós um grande presente, que foi a possibilidade de nós vermos o Museu da Inconfidência se transformando num universo paralelo, tanto em coisas que a gente gostaria de ver ele se transformar, quanto num futuro possível daquilo que pode ser que reste dele. Então, eu vou pedir para o Carlos falar um pouquinho sobre a biografia do Marlos e quero agradecer imensamente por ele estar aqui conosco e por ter trazido esse trabalho tão mobilizador que nos deixou a todas e a todos sem fôlego, pensando nas possibilidades do digital para o museu. Carlos. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz em estar mais um episódio do projeto Museu em Suspensão. Quero agradecer a Ana e o Marlos por estar participando com a gente aqui nessa conversa. Eu vou fazer uma mini apresentação do Marlos. O Marlos Araújo é um artista multidisciplinar que navega entre arte, design e tecnologias emergentes, mestre em mídias criativas pela UFRJ, cria instalações imersivas que combinam visualização de dados, realidades virtuais e padrões orgânicos. Sua pesquisa abraça biomimética, inteligência artificial e mundos virtuais, tecendo experiências onde algoritmos generativos revelam conexões poéticas entre natureza, tecnologia e presença humana. Bem-vindo, Marlos, mais uma vez. Olá, pessoal. Poxa, muito feliz de estar aqui com vocês, de ter recebido esse convite, né, há um tempinho atrás, e estar aqui agora apresentando o resultado do convite. E fiquei feliz com o retorno de vocês, que vocês gostaram, né? Espero que todos que estão aqui nos assistindo gostem também aí desse grande experimento que foi para mim. Porque é um trabalho mais de vídeo, né? Acabou virando uma peça audiovisual. Então, para mim também isso é inovador, porque eu já fiz alguns experimentos com inteligência artificial nesse sentido, mas o meu trabalho é mais com instalações interativas, interatividade, mas eu trouxe um pouquinho também dos meus interesses, da minha pesquisa para esse filme, e que bom que todo mundo curtiu, o pessoal do museu, porque ele foi muito inspirado pela nossa conversa, né? Vocês estavam trazendo as ideias do Museu em Suspensão, os artistas contemporâneos que estavam ocupando o museu, e aquilo... eu não comecei por aí, considerando isso, eu comecei entendendo, entrando na realidade virtual que já tem, né? O tour virtual pelo museu, e comecei a experimentar umas coisas, mas como muitas das imagens tinham as intervenções, eu acabei me apropriando disso também para a narrativa, e me deu também um aval de poder experimentar como seria o museu de outra forma. Então, acho que foi muito inspirador também essa liberdade que vocês deram de poder usar o museu, né, nessa criação mais surrealista até. E, bom, eu acho que, assim, talvez a gente possa começar apresentando o vídeo e depois a gente quer ouvir de vocês os comentários, né? E aí as perguntas, e depois eu posso até mostrar também algumas outras imagens que não entraram no filme, porque eu acabei produzindo muita coisa, e quando você trabalha com inteligência artificial, você
gasta esses créditos todos também que essas empresas que têm esses modelos de IA fazem a gente gastar. É uma coisa muito de tentativa e erro, mas tem muita coisa legal também que ficou de fora, que daria para fazer outros trabalhos. E aí, depois de apresentar o vídeo, eu acho que a gente pode conversar um pouco e pronto. Aqui, palmas! É muito lindo, né? Muito lindo. E esses ápices, né, que a música dá é realmente impressionante. A Tânia está encontrando uns pedacinhos para colocar lá, o que o Marlos quer comentar, alguns trechos, né? Mas eu acho que você podia começar contando para a gente um pouco sobre o seu processo. Essa é uma sugestão aqui da equipe, né? Que você explique, porque a maior parte das pessoas que vão nos ver provavelmente são pessoas que não sabem como se trabalha com inteligência artificial. E efetivamente, você acompanha com certeza o debate, né? Há uma discussão assim, um pouco ingênua, né, de que a inteligência artificial viria a substituir, né, a pessoa artista. Então, a gente queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como é que é esse processo de trabalho? Como que você faz escolhas, né? Como que é efetivamente a presença do artista Marlos e da sua visão de mundo nesse processo? Poxa, legal. Essa coisa da inteligência artificial me interessa muito já há um tempo. Antes até desse boom da IA, que veio com ChatGPT e já estava começando o Midjourney para geração de imagens, eu já estava explorando certas coisas de modelos antigos que agora estão até difíceis, né, de acessar. O próprio Carlos, quando vocês fizeram o convite, ele relembrou um trabalho que eu fiz em 2020, e
a princípio eu ia até fazer coisas relacionadas àquele modelo de rede neural, que era o StyleGAN, mas ele já passou batido, assim, ele já está obsoleto, a plataforma que eu usava já não oferece mais ele como possibilidade. E aí, até o artista, o Refik Anadol, que é muito conhecido pelas obras de IA que ele faz, eu vi que ele ainda usa aquele modelo de linguagem passado para fazer muitos trabalhos que ele está fazendo atualmente. Então, uma estratégia dele, né, ele carimbou meio isso como uma estética quando ele faz aquelas paisagens que se transformam. E agora está vindo até uma reflexão, não para esse trabalho, mas para os próximos, eu quero começar a investigar mais também a criar um acervo histórico desses modelos de linguagem que já estão ficando obsoletos de um ano para o outro, né? Isso é muito impressionante. Mas essa inteligência artificial que a gente tem hoje, elas são muito incríveis, mas o que a gente recebe ali no Instagram, no TikTok, que estão fazendo e fazem meme com os presidentes, com os jogadores de futebol, e tem todo um problema enorme que eu vejo dessa questão dos deepfakes, né? Que é muito fácil hoje qualquer pessoa fazer um deepfake. Mas o legal é que eu vejo que as pessoas estão usando isso com um certo humor. E foi legal que a gente estava conversando aqui, você até reconheceu um pouco, né? A IA, ela... É legal que a gente está vendo essa tendência que está sendo usada para criar coisas engraçadas, né? Isso já está criando o próprio antídoto, que tinha muito medo há um tempo atrás de o deepfake. A gente já está tendo problema com fake news, como esses vídeos gerados por IA vão fazer, mas ele está sendo tão usado para criar memes que isso já está sendo o próprio antídoto, e eu acho isso muito positivo. O lado negativo que eu vejo tem uma tendência, um viés muito forte das empresas do Vale do Silício eles querem essa substituição, né, de atores e a possibilidade de você falsificar mesmo, trazendo outras pessoas reais em outras situações, né? Então tem essa parte da brincadeira, mas isso pode ser realmente usado com esse viés mais negativo. Mas o que eu achei legal desse trabalho é que eu usei só imagens que vocês forneceram, né? Porque eu não tive a oportunidade de visitar o museu, então foi um trabalho feito à distância, remoto, e imagens da internet, porque eu queria entender um pouco o entorno, e eu também sabia Ouro Preto é uma cidade super conhecida, importante, tem as obras do Aleijadinho. Eu pensei, poxa, então deixa eu experimentar com essas imagens de Ouro Preto também. E daí eu já tenho um início da narrativa. Na verdade, não era narrativa, né? Porque a princípio eu ia fazer experimentos isolados e tentar montar algum trabalho parecido com esse que o Carlos tinha falado, que eu fazia uma música e interagir com a imagem. E aí depois eu posso até mostrar aqui umas coisas que eu fiz que tem a ver com isso. Mas antes eu queria falar um pouco que eu vi uma notícia quando eu estava buscando as esculturas do Aleijadinho, aí veio uma que eles estavam meio cobertos já com limo, e era uma notícia que a população de Ouro Preto estava revoltada, que essas imagens não estavam sendo conservadas. Depois eu vi que elas já estão conservadas, mas eu achei assim, cara, essa imagem, as fotos estavam muito boas do jornal, então peguei fotos da internet também, e foi aí que eu fiz uma conexão com o meu trabalho com os fungos e com os organismos vivos, porque eu já me interessei por essa foto, e aí eu comecei a fazer uns experimentos. Como é que eu aumento esse limo? Como é que eu aumento esses fungos? E acabou sendo o final do vídeo, né? Não sei se são muitos anos depois, ou meio que
o Apocalipso, a revanche da natureza, né? E aí eu fiquei também estudando a Inconfidência, o museu, relembrando o que a gente tinha conversado. E aí depois, a narrativa surgiu muito dessa ideia de que não houve meio uma vingança, né? Tipo, tem as homenagens, o próprio museu é um marco histórico, assim, mas eu quis passar a ideia de que aqueles anjos, eles meio que se sacrificam e eles invocam todos aqueles espíritos das obras, até, até as obras contemporâneas que já fazem parte dessa intervenção, elas ganham vida também. E aí tudo acontece e o museu ele é destruído e depois ele é reconstruído e a natureza toma a cidade toda. E então é essa mensagem de libertação mesmo, né? E até do próprio humano, porque nós somos muito complicados e mesmo agora com as nossas reparações históricas, né? A gente vê o mundo aí tomando o rumo de guerras e mudanças climáticas, mas a natureza eu acho que vai resistir e de repente ela vai isso que vai acontecer, né? Vai ser uma grande vingança e tudo que a gente faz hoje de o cuidado com a conservação histórica, isso vai virar depois uma outra camada aí de arqueologia e vai surgir um outro mundo, né? Quem sabe? Mas tudo partiu muito da exploração e depois que a música também foi feita com IA, eu fiquei pensando assim, né? Eu tentei, inclusive, fazer uma letra, mas aí eu encontrei uma versão da música do Milton Nascimento, O Clube da Esquina, só na guitarra. Aí eu, a partir dela, criei uma música inteiramente nova, meio essa ópera, e achei muito legal. E estava no tom que eu estava procurando, uma coisa que é meio um trailer, que tem esse clímax. E aí foi a música que ajudou também depois que eu fiz vários experimentos, eu ainda não sabia qual ia ser a narrativa, então foi muito experimental, mas aí eu fui colando os pedacinhos, aí então acho que esse pode ser o final, aqui é o ponto clímax, e muitos erros também, coisas que eu não estava buscando na IA, mas eu acho isso muito legal quando acontece, de você acaba abraçando os erros, né? Quando eu vi o quadro da Inconfidência, que é uma peça super importante, eu estava fazendo vários experimentos de animar e tentar fazer outras transformações, e aí quando veio uma forma que ela foi tipo fechando numa caixa, eu falei assim, nossa, isso é muito legal, não tinha imaginado nisso. E aí eu fiquei trabalhando com IA, uma caixa ainda menor, e aí eu reinverti o vídeo para fazer essa abertura dessa caixa de Pandora, que é o marco onde tudo acontece, né? Mas foram coisas que eu fui explorando. Mas aí agora eu posso até mostrar a minha tela aqui. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa antes, mas eu queria mostrar por onde começou, né? Eu estava primeiro fazendo um experimento, eu entrei naquele tour virtual do museu e fiquei fazendo transição entre pontos de imagem. E eu estava interessado nesses bugs já, ou em algum efeito que fosse interessante, mas ainda estava muito só replicando o tour virtual, né? Gastei bons créditos de IA, até que essa segunda imagem aparece esse homem do meio do nada, e eu falei assim, olha, tem umas coisas interessantes que eu posso trazer, talvez esses bugs de transformação, né? E ele sai voando depois. Eu não sei nem se é o Carlos, essa pessoa. Mas aí eu falei assim,
Cara, isso é interessante, os movimentos de câmera são muito bons. Aí eu fui aprendendo, né? Teve esse descortinar, assim, mas eu ainda não estava vendo daí o que eu poderia fazer, mas começou meio como uma exploração e até deu a entender, eu fui experimentando diferentes modelos de vídeo, aí qual era o que tinha mais integridade, qual era o mais bugado, para ver se eu usava o mais bugado, né, que tinha mais glitch para trazer um efeito diferente. E aí tinham coisas interessantes, pessoas, fantasmas que começaram a aparecer, assim, mas até então ainda não tinha sacado a ideia do vídeo, né? Mas essa coisa dos espíritos já trouxe até pela própria fantasmagoria da IA que ela traz, né? Eles pegaram essas pessoas que estão passando e eu falei assim, cara, eles não parecem estar vivos, acordados, eles estão meio passeando no museu. Aí tem essa pessoa que entra, ó, tem um vídeo em que ele entra dentro da porta, assim, como se fosse um fantasma mesmo. E aí eu acho que isso no final me inspirou essa coisa de... Igual aquele filme de comédia que é o museu durante a noite, os dinossauros acordam e tudo mais. Aí eu acho que daí eu comecei a ver, cara, isso é interessante. E a sala da Inconfidência, que é lá do fundo, foi interessante porque a IA não conseguiu entender e ela transformou essa outra sala aqui do lado como a sala da Inconfidência. E aí teve uma transição aqui, eu cheguei nem a usar no vídeo final, mas que foi quando eu parti para não seguir o tour e tentar explorar o museu como uma linha linear, mas essa imagem, ele transformou a sala em uma outra coisa. Ó. Então, em vez dele fazer um 360 e caminhar, ele realmente transformou a sala, e foi a partir daí que eu vi assim, poxa, eu acho que eu vou começar a usar a IA do jeito que ela é feita para usar, porque assim, agora tem esse conceito de modelos de mundo, né, world models. Então eles estão treinando muito as IAs com as propriedades físicas, simulações, água caindo, fogo, aí destruição, né? Hollywood adora destruir as coisas, e foi aí que eu comecei assim, e se eu pegar a pedra do Tiradentes e tentar destruição? Aí começou a aparecer muita coisa interessante, eu falei assim, poxa, eu acho que esse é o caminho, né? E aí tem até assim, né? Eu coloquei aqui a pastinha do terremoto, que foi quando eu comecei a explorar essa coisa do terremoto e o que vinha. Aí tem explosões que são mais... Essas foram as que eu usei no vídeo, né? Mas aqui também tem os erros de gravação, que ficou muito mais exagerado. Aí tem essa do museu que foi usado, mas essa daqui ficou meio flutuando e depois toda a parede cai. Apareceu um quadro do nada do Stonehenge. Então, assim, você tem que experimentar muito, muita tentativa e erro, é o mesmo prompt, né? Porque esses modelos que estão na internet, você acaba não tendo muito controle. Isso daí é uma outra versão também da pedra sendo destruída. Então, assim, eu fui explorando e vendo depois, selecionando o que seria usado, né? Tem coisas interessantes também, porque aquela escultura que eu acho que é uma obra, eu peguei uma foto na internet, eu acho que foi no site do museu, que tinham muitas pessoas. E aí eu também estava numa pesquisa, né? Poxa, eu vou ver se essas IAs novas que o Google acabou de lançar, o Nano Banana, que é muito bom para manipular imagem. Aí eu falei assim, tire as pessoas dessa foto. Aí eu fiz essa imagem. Eu falei assim, caramba, aí agora eu posso fazer a transição de uma imagem para outra, né? E aí
eu usei essa das plantas tomando conta, né? E tem esse efeito das pessoas sumindo, igual no filme da Marvel, que o Thanos clica os dedos e todo mundo é pulverizado. Mas eu fiz a obra também caindo, só que aí depois eu falei assim, poxa, eu não vou botar a obra do artista caindo. E aí eu acabei usando aquela da planta tomando conta, né? Mas teve muita experimentação aqui. E aí o quadro, eu acabei usando, né, esse vídeo que foi uma manipulação do quadro que eu achei super interessante dessa caixa sendo criada, né? E depois eu consegui fazer a caixa e fiz esse vídeo ao contrário da caixa começando a se abrir. E também tentando fazer animações dos personagens dentro do quadro. Tem umas que são meio viagens, assim, meio alucinações da máquina também. Teve essa do quadro derretendo que eu achei muito interessante. Eu nem lembro. Essa daqui eu botei assim, ó, people shrinking, as pessoas ficando diminutas, né? Eu fiquei explorando vários prompts e veio coisas muito interessantes, de uma mão de fora, coisas que eu não aproveitei, mas que foram parte, assim, da pesquisa. E também eu estava vendo qual era o melhor modelo, o restaurador de quadros, a cena do aplauso. E aí, antes de ter a ideia do vídeo, eu estava com... Eu acho que são essas imagens do exterior. Mas antes eu vou mostrar até isso, né? Aí eu fiquei capturando também esses glitches, tentando fabricar eles, né? Essa transição de tela. Eu acabei não usando, mas isso veio de repente, né? Numa tentativa, e depois eu fiquei tentando simular isso mais vezes. Uma sala se transformar na outra quando você passava pelos corredores. Mas aí depois eu comecei a fazer esses vídeos também da expansão do museu, que ficaram muito legais. E eu já estava fazendo isso com uma ideia de fazer isso animado pela música. Mas aí e alguns time-lapses também, de estruturas atrás sendo construídas. E eu até achei que isso ia ser usado de alguma forma, mas esse daqui eu vou explicar de novo. A ideia nem era essa, mas ele acabou se conectando com uma outra história paralela que acabou não entrando, mas que envolvia a coisa do Matrix, né? Mas essas transformações ficaram muito legais e eu estava com essa ideia de fazer uma parte animada, sincronizada com a música, mas no final eu optei pelo caminho da vegetação, né? Que eu achei que ficou muito legal, ainda teve essa expansão do museu. E aí depois eu fui pegando o último frame e aí fazendo o deep dreaming, né? Sonhando cada vez mais profundo. Veio essa cena também da árvore, de dando um zoom out com a floresta, que eu achei muito legal. A vegetação tomando conta, depois ela se expandindo. E aí eu vi assim, poxa, esse caminho ficou muito interessante e se conecta com o trabalho, porque até para mim é interessante essa coisa da simulação como a inteligência artificial está simulando bem, né? A física, a natureza, para além do que as pessoas estão fazendo mais, que é o deepfake, que eu fico às vezes meio revoltado, porque é muito potencial desperdiçado, né? Mas é muito incrível como as IAs foram treinadas agora com essas simulações, né, de destruição orgânicas. E aí eu comecei a experimentar também fotos do museu em outra perspectiva, sendo ocupados pela vegetação. E aí que algumas cenas... Eu gostei daquela floresta, mas eu acabei selecionando a primeira mesmo, mas tem outras florestas também que
foram feitas. Essa ficou até uma viagem de drone interessante. Essa cena acabei não usando, que tem umas pessoas que aparecem. E aí também peguei fotos da internet e achei muito legal. Essa é a primeira cena, né? Quando tá tudo tranquilo, do jeito que é a vida real. Mas essas cenas também foram feitas com IA. Teve até uma pessoa que eu mostrei o vídeo, ela perguntou: o vídeo foi feito com IA? Eu falei assim, foi 100% feito. A música, até essas cenas de time-lapse que parecem ser reais, mas isso tudo foi gerado por IA a partir de uma foto estática. E aí eu comecei a pirar na coisa de, poxa, deixa eu botar os personagens dançando. Quando eu saí dessa coisa do tour do museu, aí eu fiquei fazendo experimentos soltos com as imagens do museu, dançando. Essa daí é legal, que é uma foto de uma das intervenções, né, do Museu em Suspensão. E é legal que eu também estava meio explorando. Tem muita gente que fala, né, nessa geração de imagens, oferece curso de prompt, que você tem que escrever um prompt que é quase um parágrafo inteiro, mas eu colocava coisas muito simples, como parte da minha experimentação também, né? Dancing characters, personagens dançando. Esse daqui era foto dançante. Aqui era espíritos dançantes. E aí eu acho muito legal também essa experimentação. Eu que gosto muito do filósofo Flusser, que ele fala na filosofia da caixa preta, que a gente tem que ir contra o aparelho, né? Então eu não tentava fazer um prompt muito elaborado. Eu ia colocando poucas palavras, vendo o que saía, e a partir dali ia gerando novas imagens, né? E até que veio esse querubim, que eu achei mó barato. Eu acho que nem a foto original, eu peguei a foto original, pedi para ia fazer uma segunda foto, e depois eu coloquei ela dançando, e me lembrou aquele primeiro GIF da internet, que era um bebezinho, que tinha várias páginas de internet. Eu falei assim, cara, ficou muito, muito parecido. O querubim é aquele bebezinho GIF dançante. Aí fiz outros experimentos que ficaram meio... esse daqui ele não estava dançando, tem um que a mão ficou ao contrário, eu acabei não usando essa, né? E os anjos, eu não sei porquê, assim, mas quando eu vi aquela imagem, primeiro eu tentei fazer aqueles anjos voando, e a experimentação começou a partir daí. E aí por algum motivo, eu falei assim, eles ganharam um protagonismo, assim, na minha história, pelo menos na minha cabeça. Veio em parte da nossa conversa que eu queria fazer algo polêmico também, né? E aí os anjos que não têm um sexo bem definido, eu falei assim, vou colocar os anjos se beijando, se abraçando. E aí eles acabaram, nem sei se estão no estilo original, mas foi o que a IA conseguiu fazer. Mas aí eu fiz essas cenas deles indo para a posição original, meio como uma despedida. Acabei nem usando eles voando, com essa ideia de que eles estão ali, eles se despedem, eles se sacrificam e tudo aquilo acontece, né? Mas aí uma parte que eu não sei se vocês vão gostar, mas eu estava também investigando o que a IA sabe fazer. E aí eu estava criando uma história ainda mais absurda, que eu falei assim, poxa, eu vou experimentar cenas de filme para ver se a IA consegue fazer. E aí partiu um pouco da cena da Inconfidência, da sala, que eu fiquei imaginando ela em diferentes configurações. Então eu expandi esse corredor como se tivessem mais pessoas, né, que deveriam ser homenageadas. Achei muito legal. Depois esses experimentos meio da sala fractal, meio caleidoscópio. E aí fiquei pirando nessa coisa meio do multiverso.
E aí acabei fazendo uma mini historinha que não foi usada, mas dos agentes da Matrix meio perseguindo assim, aqueles anjos que são os conjurados, né? E aí tem até uma cena que é uma tropa de agentes passando ali pela sala da Inconfidência, e os anjos, tem uma cena deles correndo também, que aí fiz eles saindo daquela posição e correndo no corredor. Só que aí já estava fugindo, que já não era o corredor do museu, já era uma coisa totalmente artificial. Mas eu estava pirando nessa coisa. Até o símbolo virando algo que eles estavam carregando. Enfim, isso daí são os erros de gravação, né? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Eu acho que eu já passei aqui por a maior parte dos experimentos. E aí foi mais ou menos isso, assim. E a cena das esculturas do Aleijadinho, eu fiquei muito impressionado que ficaram imagens super realistas, né? Mas teve muita coisa que eu fiquei explorando também que deram certo. Eu acabei não usando, né? Essa exploração do fungo, achei que ficou muito legal. Tem outras que eu fiz que ficaram super interessantes também, mas quebrando um pouco da estátua. Essa aqui foi uma outra versão dessa imagem. E aqui eu comecei a ver que tinha um caminho super interessante, né? E saíram coisas bizarras também, como eles ganhando movimento, a escultura num cavalo, saindo num cavalo, que aí ficou uma loucura total, porque já a alucinação da IA, né? Mas foi mais ou menos isso, assim, o processo. E depois, com a música, eu pensei, poxa, agora eu tenho que transformar isso numa história que faça sentido. Eu achei até que eu ia ter que pegar mais créditos para fazer uns vídeos intermediários para conectar a história, mas no final, como a música é curta, né, 2 minutos e meio, foi um exercício também de edição, cara, e acabou tornando mais poético, né, que não foi por esse caminho da Matrix, que eu estava muito explorando também a possibilidade ali do que os modelos já estão oferecendo, e aí dessas inserções, né, mas aí no final a restrição do tempo deu para criar uma linha narrativa mais poética, e acabei aproveitando os melhores vídeos, né? Então eu acho que foi super interessante, assim. Eu queria só fazer um adendo, que agora o Carlos vai te fazer umas perguntas também, mas é interessante perceber que o Marlos misturou o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, né, que é em São João del Rei, com o Museu da Inconfidência. Porque aquela frente que você acabou de mostrar, né, que tem as imagens do chamado Aleijadinho, né? Uma dessas imagens que você capturou é justamente do santuário. Nossa, ó, ignorância minha. Foi na minha pesquisa assim, de Google Images. Eu acho que de jeito nenhum, porque o que acontece? E aqui você está ajudando os públicos a compreenderem como é que é trabalhar com inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela faz essas varreduras, né, Marlos? Então, os prompts são essas indicações, só traduzindo aqui, né? Esses comandos que a gente dá, essas indicações do que a gente quer. E a inteligência artificial tem uma margem aí, digamos assim, entre aspas, de interpretação daquilo que você está dizendo. Então, não há dúvida alguma de que são trabalhos também desse artista ou desse ateliê, né?
do dito aleijadinho, são também, né? E elas complementam vários aspectos, tanto da arquitetura do museu, como da própria cidade de Ouro Preto, que é repleta dessas figuras e dessas arquiteturas que se repetem. Inclusive, o Carlos até sempre repete para a gente, né, que muita gente vai ao museu acreditando que é uma igreja. Porque a arquitetura é muito próxima, né? Há, de fato, andares dedicados a peças sagradas, né, do século XVIII. Então, assim, isso é uma impressão não só da máquina, é uma impressão humana. As pessoas confundem, e por isso a máquina também confunde. Então, essa fusão, né, de realidades diferentes, mas que na inteligência artificial se encontram, ela é também assim, um reflexo daquilo que a gente narra e como a gente narra, né? Mas eu acho que tem muita coisa para a gente conversar com você. Eu vou passar a palavra um pouco para o Carlos, que ele deve estar aflito para poder fazer perguntas. E eu acho que esse nosso encontro é muito privilegiado, porque Tânia aí nos bastidores, Carlos e eu aqui, a gente está fazendo várias anotações para poder conversar com você de novo, escrever sobre esse trabalho, né, e divulgá-lo acima de tudo. Olha, eu fiquei chocado. Os que não entraram são tão bons quanto, né? A parede atrás da trave do Tiradentes ruindo, quando eu vi aquilo ruindo, eu falei... É porque assim, Marlos, a gente trabalha no museu todo dia, né? E o que eu acho interessante é que com a IA, ela dá essa autonomia para a criação que a gente só veria num filme de animação, né? Com alta produção, equipe, e isso, né? Se a produtora achasse interessante fazer uma animação sobre o museu, né? Quando uma Pixar veio no Brasil fazer um filme, né? Pra gente era algo assim, né? Um alvoroço. E hoje é possível, né? Se tornou mais acessível, os artistas podem, os animadores têm essa autonomia para criar o que deseja, né? Então, assim, se não fosse essa nova ferramenta da IA, a gente nunca veria isso, né? Ela dá essa liberdade. E quando você falou do Panteão que foi expandindo, né, com outros túmulos, você tocou num ponto assim nevrálgico, porque o Panteão ficou sem um novo reconhecimento, né, de um novo conjurado por 80 anos, né? Aí na gestão do Alex entrou a Hipólita, que foi a primeira mulher, depois a Bárbara. Então meio que você poetizou, né? O reconhecimento de outras pessoas que ainda não foram reconhecidas, porque ainda existem outros em estudo, né? Então é isso, precisa expandir para que todos sejam reconhecidos. Então eu achei maravilhoso. Aí o que eu ia te perguntar, uma parte mais técnica, é porque sempre existe esse preconceito de que a IA vai controlar ou vai ter o processo de criação e o artista não vai ser mais necessário, né? Ele não vai precisar mais do artista. E a gente vê como é trabalhoso, né? Demanda muito tempo. Imagina, até você falou desse créditos de IA, né? E aí eu queria te perguntar um pouco como é que você faz esses prompts. Você já falou um pouco, né? Que você usa até uma linguagem mais simples, mas o tempo que demorou para fazer 2,5 minutos, né? Para as pessoas entenderem que não é algo simples, né? Que as pessoas acham que você vai lá escrever o que você quer. O pouco que eu fiz, eu vi como é difícil a máquina entender. Então, eu queria que você falasse como é que é a dificuldade, o tempo para chegar nesse resultado. Ah, beleza. Só uma inserção antes do que você falou, né, de que uma produtora não escolheria, né? Eu achei muito legal esse trabalho, assim, diferente do que eu vejo sendo feito e trabalhos muito bons, assim, até de colegas. Mas geralmente você parte de coisas 100% sintéticas, até por uma experimentação das outras pessoas também, porque é bacana você ver assim, não, criar imagem com IA e depois fazer aquela imagem animada, mas esse trabalho eu acho que o grande lance é que ele foi 100% baseado em fatos e fotos reais. E para mim isso foi muito interessante, porque é o contrário até do... É uma espécie de deepfake, né? Mas
essa coisa de tentar partir do real e permanecer no real, eu achei muito interessante e bem original em relação à produção que eu vejo sendo feita, né? E esse processo, respondendo ao Carlos, ele é demorado porque a própria resposta, né, nesse processo de tentativa e erro, tem um tempo. Aí tem modelos de vídeo que demoram 2 minutos, tem outros que demoram 5 minutos para fazer um vídeo. E aí, às vezes, sai um resultado que você não gosta. Então, assim, tem resultados que eu nem guardei aqui nos erros de gravação, porque ficaram completamente ruins, assim, né? Ou que é totalmente alucinado, ou com um resultado ruim. Então, tem muito desperdício. Então, esses modelos você acaba gastando, mas você já tem que saber que você vai usar 20% ali do que você tem, né? Então, ao mesmo tempo que é um poder de fogo, mas como é uma caixa preta, você não tem outra alternativa, você tem que experimentar, e aí você vai gastar mais tempo, mais recurso, mas é muito interessante, assim, aí o processo, eu fiquei eu tive uma brecha, assim, na minha agenda, no final de semana, mas eu fiquei, assim, uns 4 dias gerando vídeo, e aí eu fiz isso. Em 4 dias de um mês, eu gastei todos os créditos de um mês, mas eu já tinha muito material, aí eu fiquei, bom, agora eu tenho que editar esse material, né? Talvez tenha uns créditos só para cobrir uma transição ou outra, mas foi mais ou menos esse fluxo, assim, né? Você tem que ficar um bom tempo ali explorando, e aí cria imagem, faz o frame final, testa movimentos diferentes. Então, mais ou menos isso. Deve demorar, você demorou assim uns 5 dias dedicado a isso, né? Sim, sim. Muitas Mas mesmo horas. assim, para uma produção de vídeo, isso é muito pouco, né? Para fazer um vídeo, porque mesmo sendo 2 minutos e meio, tem muitas cenas. Então, imagina se fosse uma produção gravando ou Mas levar a para gente pode pós-produção. também, a gente pode considerar também que você já tem experiência, né? Você dá aula, Sim, você dá curso, você é um artista dedicado a isso, então você já tem um fluxo, né? As Isso ferramentas soma, exato, soma a soma. agilidade, a celeridade do processo, né? Então, não é sim. algo tão simples, né? E você já tem a sensibilidade por onde caminhar. Agora, uma pessoa que está começando, né? Um artista que vai ingressar na IA, eu imagino que deve demorar o triplo do tempo, né? Claro. Não, e eu queria só aproveitar que a gente já chegou aos 50 minutos aqui. A Tânia mandou uma pergunta também, como ela está cuidando de nós, eu vou ler a pergunta para você, se você puder endereçar. Ela pergunta o que você acha desse duelo, por assim dizer, entre o ideal criativo humano e a automação algorítmica. Você entende essa quebra de noção tradicional de autoria e originalidade? Ou você acha que há uma continuidade? Bom, assim, eu não sei a opinião de outros artistas, né? Mas eu posso falar por mim, como eu já venho muito do trabalho da programação criativa e de desenvolver algoritmos, né? Que você tem esse processo já de tentativa e erro muito constante, eu já parto sempre de que isso é uma cocriação, né? A arte computacional, ela é uma cocriação e assim, se você vê o cinema, ele é sempre um retrato de uma época, né? Não sai tudo da genialidade do autor, das pessoas envolvidas, tem as referências, né? Eu acho que assim, nós ocidentais temos essa perspectiva que no Oriente é completamente diferente, né, de autoria. E então acho que agora com a inteligência artificial isso tem que ser rediscutido, porque eu fiz aqui uma criação que tem um pouquinho do Google, dos cientistas desses lugares todos, né?
e a gente está se apropriando de ferramentas, e eu acho que a questão de direitos autorais tem que ser rediscutida. Acho que é problemática, mas eu não acho que o modelo que a gente tem hoje também já estava desatualizado. Isso eu acho que está forçando a gente a repensar. Mas eu acho muito incrível, né? Eu tenho uma perspectiva, não é que seja otimista, mas é que eu fico realmente impressionado, e eu concordo sempre com quem acha que a IA está nivelando todo mundo, né? Antes eu fazia só uma coisa. Poxa, agora eu posso musicar minhas criações, eu posso fazer audiovisual também, por que não? Então, agora eu posso escrever textos melhores com o GPT. Aliás, assim, o texto que eu escrevi acompanhando o vídeo, vou confessar aqui, mas eu fiquei 3 minutos, e eu faço muito isso. Eu converso com o GPT, que aí são meus pensamentos completamente soltos, aí eu falei um pouco do que era o trabalho, do briefing, do contexto que vocês me falaram, e ele organizou as minhas ideias, e aí depois eu pincelei mais algumas coisas, fiz umas correções, mas eu acho formidável que a gente está tendo acesso a essas ferramentas que muito se fala, né, que vários empregos vão sumir, mas na verdade eu acho que a gente tem que batalhar um pouco meio pela acessibilidade dessa tecnologia, porque eu acho que a desigualdade vai aumentar muito, quem tem acesso e quem não tem, mas na verdade não é que mais empregos vão ser criados, é que a gente vai poder fazer mais coisa. Então, para quem já é generalista, como eu sou, essas ferramentas são incríveis, porque tudo hoje é mais fácil, né? Tanto para você programar, quanto para você criar imagem, criar música. Eu vejo que agora os músicos estão usando também, porque essa música foi feita a partir de uma criação de guitarra. Então você pode incorporar com outros instrumentos. Depois eu tenho que ver até os direitos autorais desse vídeo, porque eu infringi todos os possíveis problemas, né? Obras de artista, imagens da internet, vídeo do YouTube. Eu não consegui nem... Eu não lembro nem o link que eu baixei a música do lado do YouTube. Eu estava pesquisando outro dia, eu não achei mais esse vídeo. Mas, enfim, eu acho que são tensões que tá acelerando essa discussão, né, do que a gente precisa rever, mas eu acho que tudo é uma cocriação, né? Não tem como... se acabarem esses modelos de IA, as pessoas vão parar de fazer vídeo. Então, é uma coisa muito correlacionada, né? A gente queria passar muito mais horas, tem muito mais coisas para conversar, né? E assim, só essa sua fala de hoje já tocou em tantos pontos importantes, né? Não só a questão da discussão de autoria, de cocriação, compartilhamento, né? Mas também de pensar para quem que vale essa concepção de autoria tradicional, né? Quem é que se vale disso? Será que não é o mercado que está interessado? As suas citações, né, a filósofos muito importantes para pensar o digital, como é o caso do Flusser. Eu também fiquei, claro, todos nós da equipe aqui, né, muito impactadas com o trabalho que você fez. Eu fiquei pensando também na importância do seu trabalho em termos de suscitar um pensamento sobre a preservação do patrimônio, né? Porque a IA nos dá outras narrativas possíveis, outras saídas, outras entradas, outras
outros eventos, né, que poderiam acontecer com esse espaço. Não sei se é apocalíptico, né? Dizem os nossos indígenas que o mundo já acabou. Né, que nós, brancos, né, temos medo de que isso venha a acontecer, mas que isso já aconteceu. Por outro lado, né, você chama atenção, além da preservação, você chama atenção para essa coabitação, para essa convivência entre tecnologia e natureza, né? E como isso é absolutamente plausível de se pensar em vários termos, de várias maneiras, né? Uma das possibilidades é a retomada da natureza, de tudo que aqui foi construído em termos de cultura. A outra possibilidade é o encontro, né? Como diz a dona Haraway aí, das várias espécies juntas. Você fala também sobre assuntos muito importantes para as pessoas que pensam, né, as artes a partir do digital hoje, como a noção de alucinações da máquina, a noção de modelos de mundo, né, fantasmagorias, né, que é quando a IA produz essas imagens implausíveis, né? Não são nem ficcionais, né? São implausíveis. E, ao mesmo tempo, você nos traz também, né, a possibilidade de repensar a própria noção de obsolescência, né, Marlos? Porque a obsolescência no mundo do sul global, onde a gente vive, né? Você até estava falando sobre o crescimento da desigualdade, que muito provavelmente você vê acontecendo, né? Ela é um aspecto que precisa ser hackeado, né? Então, a gente precisa pensar a partir de outros lugares como é que a gente lida com programas, né, e ferramentas que são privadas, né, de empresas que possuem essas ferramentas e que um dia podem simplesmente retirar, como retiraram a ferramenta que você utilizava, né, do ar. E como que a gente pensa também uma distribuição mais equânime, né, menos desigual, e um uso hackeado, um uso de diversidade, com perspectiva de diversidade para essas ferramentas. Então, a sua fala também nos traz de volta para esse lugar onde a gente está, né, que tem os seus fundamentos aí coloniais, principalmente Ouro Preto é o exemplo disso, né? E você nos faz imaginar outros lugares, outros mundos possíveis. Eu fiquei aqui sonhando com você, deep dreaming, a partir dessas ferramentas. Então, queria te agradecer muitíssimo por ter doado o seu tempo, o seu talento para nós, né? O Museu da Inconfidência foi agraciado com esse trabalho tão profundo e que vai nos fazer pensar daqui para frente em muitos aspectos de transformação do museu. Poxa, muito bom te ouvir. Tudo que você conseguiu capturar da minha fala desorganizada. Poxa, muito bom, Ana. Muito obrigado. Muito feliz que vocês gostaram, né, do resultado. Agradeço demais e fiquei muito feliz com esse trabalho também e com a recepção de vocês. Espero que o museu faça muito bom uso e que as pessoas gostem também, o público goste e que provoque algumas reflexões importantes neles também. Bom, Marlos, eu quero te agradecer mais uma vez pelo trabalho maravilhoso, que foi uma surpresa, né? E que com certeza vai ajudar o museu nesse reposicionamento, que só está começando. Então, com certeza, o seu trabalho é mais um alicerce ali nessa nova atualização, que vai ajudar a gente a divulgar, né, as nossas ideias, nossas vontades, nossos sonhos. Foi uma grande surpresa para todos nós, né? E com certeza vai ser para os nossos visitantes, para os moradores, para os turistas. E quero te agradecer por essa surpresa e por compartilhar conosco sua experiência de trabalho, reflexões. E encerramos mais um episódio, né,
o nosso projeto do Museu em Suspensão. Então, quero agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui. E em breve traremos mais conversas e trabalhos com outros artistas que fazem parte desse projeto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marlos. Obrigadas a todos, todas. Valeu, obrigado. Um grande abraço, Marlos. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau.